Pessoal, muito boa noite de novo. Deus abençoe todos vocês. Vamos começar essa aula. Seria a aula 9ª, mas a gente não conseguiu por conta de motivo de força maior, não conseguimos na semana passada. Mas então hoje nós faremos a nossa 8ª aula, tá? 8ª aula. Tivemos um bate-papo bem bacana semana passada a respeito do filme que nós assistimos, aqueles que puderam assistir, mas não foi uma aula, foi mais um bate-papo. Lá em casa é muito difícil de gravar, a gente tem até condições, mas a internet não comporta, e aí fica mais difícil. Aqui no colégio, aqui na escola, já é todo preparado da internet, o ambiente, para poder fazer a gravação, fica melhor. Enfim, então hoje a gente vai continuar os nossos assuntos. A gente, desde o começo, nós estamos aprendendo os fundamentos freudianos, cristãos, a respeito da psicanálise. A gente, em primeiro lugar, só fazendo uma linha do tempo rápida aqui, mas antes de tudo, vamos orar ao Senhor. Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Criador de todas as coisas, é quem nos sustenta. Vamos orar para dar início a essa aula. Oremos. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor dos céus, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, obrigado por esta aula, essa nova aula. Nos ensina, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que possamos absorver todo o ensino proposto para essa aula. Dirige, Deus, o nosso coração, dirige, Senhor, a nossa fala, que tudo o que nós fizermos seja para a honra e glória do Teu nome, seja para o crescimento das nossas vidas e para o crescimento do Teu reino, e seja para a ajuda e acolhimento das outras pessoas. Assim eu oro, agradecido, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá suando aqui o ambiente, o óculos está suando. Muito bem. A gente falou, fazendo então uma linha do tempo rápida, a gente falou na primeira e segunda tópica, o primeiro e segundo ensaio de Freud a respeito do consciente humano e do inconsciente humano. Primeiro o que era consciente, pré-consciente, inconsciente, na primeira tópica de Freud. Depois, na segunda, pouco tempo depois, ele lançou uma nova, e aí a gente aprendeu sobre id, o ego e o superego. Depois nós transitamos nas primeiras descobertas, falamos a respeito do desenvolvimento psicossexual da criança, do indivíduo, até chegar no complexo de Édipo. Depois que a gente falou bastante do complexo de Édipo, nós falamos também do superego, e aí nós começamos a falar a respeito dos mecanismos de defesa. Já falamos a respeito de dois, falamos a respeito da negação e falamos também, qual que é o outro? Qual que é o segundo? Nós falamos, vocês lembram aí? Hã? Recalque. Tem um outro nome para recalque. Qual que é o outro nome? Outro nome para recalque? Anotem aí. Recalque igual a repressão. É aquele que a gente reprime. Vamos na lousa. Levantar aqui já rapidinho. Colocar aqui, ó. Recalque é igual a repressão. E essa é uma benção. Tá? Recalque é igual a repressão. Tá? Falamos então, falamos a respeito do recalque, da repressão, e acho que todo mundo conseguiu entender aí a proposta de Freud a respeito desses dois conceitos, tá? Muito bem, aí essa semana eu passei para vocês
Na verdade, semana passada, retrasada, eu passei o filme. O filme tinha bastante conteúdo de recalque, o filme tinha bastante mecanismo de defesa. Só que assim, vocês foram tentando trabalhar essa questão do filme dentro do conteúdo que vocês já aprenderam, mas tem muita coisa ainda que vocês vão aprender. Mas apesar disso, eu vi que vocês estão afiados, estão fera, estão assim, pegando o jeito da coisa, todos aí levam jeito para a coisa, e muito legal mesmo. A gente conseguiu conversar bastante coisa na segunda-feira passada a respeito do filme. Aí hoje eu propus um desafio para vocês que parece mais fácil, mas na verdade é mais difícil, porque a gente tem uma história bíblica, a história de Paltiel, né? Um soldado ali, um combatente das trincheiras do rei Saul. E só que existem muito poucos elementos para que a gente possa fazer uma análise digna diante da situação desse homem, desse israelita, podemos dizer assim, né? Esse israelita. E aí alguns já mandaram para mim os seus conteúdos, e eu estou gostando demais do que vocês estão escrevendo ali. É isso, é sem medo de errar, é sem medo de achar que não entende ainda, ou que entende muito, ou que entende pouco, conversando, destrinchando o assunto que a gente vai aprendendo cada vez mais. A gente não pode esquecer em psicanálise de uma palavrinha, que ela vai estar conosco, sempre ao nosso lado, quando nós não temos todos as situações que nós deveríamos ter, quando nós não conseguimos ter mais acesso além do que a gente tem. Então a gente olha lá no texto bíblico 3 versículos e tenta entender a vida da pessoa. Isso acontece na vida real? Sim, às vezes acontece. Tem gente que vem para terapia, quer fazer terapia, quer conversar, mas ela não dá conteúdo para que você consiga trabalhar. Então você vai ter que usar essa palavrinha que vai andar com você na psicanálise ali do seu lado. A palavrinha eu já mandei vocês anotar várias vezes, mas anote de novo sem esquecer. Subjetividade, essa é a palavrinha, anote aí, subjetividade. Em psicanálise, em terapia, muito do que a gente tem, muito de informação que nós temos é subjetivo, tá? A gente não vai fechar a questão, mas a gente vai ter liberdade para trabalhar naquilo que é subjetivo, naquilo que você está conseguindo enxergar, naquilo que você está conseguindo elaborar. E isso você também vai transmitir à pessoa. Nem tudo a pessoa vai conseguir ressignificar, nem tudo a pessoa vai conseguir te falar. Algumas coisas vão ficar no subjetivo, algumas coisas vão ficar ali na estrada da subjetividade, porque não tem acesso, a pessoa não quer, a pessoa não conseguiu, o analista também não conseguiu, e aquela coisa toda, tá? Aí a gente falou então de recalque, a repressão, a gente falou, não nessa ordem, mas a gente falou sobre a negação, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um conceito freudiano de mecanismo de defesa que se chama projeção, tá? Projeção. Eu tenho o material aqui, eu vou mandar para vocês aí agora, vou pedir para a Radassa mandar para mim, quer ver? Manda aqui para mim, Radassa. É só mandar no grupo lá para eles, tá? Vocês vão perceber que eu coloco pouca coisa da teoria escrito para vocês. Por quê? Porque quanto mais teoria você tiver, menos prática você vai saber. Então a gente pega um conteúdo teórico e aí a gente esgota bastante o assunto, fala bastante do assunto para que vocês aprendam o assunto e não fiquem presos na teoria. Embora a teoria é muito boa, é maravilhosa. Mas a projeção é o nosso olhar através da vida do outro, tá? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 5,
Jesus Cristo, é um ensinamento de Jesus. Ele vai dizer o quê? Pastor, mas não é teologia, calma que nós vamos chegar lá. Jesus fala assim, por que você está tentando tirar o argueiro do olho do teu irmão e você não olha para a trave que está no teu próprio olho? O argueiro que tanto incomoda no outro frequentemente, Freud fala isso, que geralmente é aquilo que a gente recusa de ver em nós mesmos, tá? Então, a projeção é uma espécie de espelho. Eu projeto no outro aquilo que eu não quero enxergar em mim, ou aquilo que eu estou enxergando em mim, mas estou usando ali um mecanismo de defesa, certo? Então, a projeção, Freud fala o seguinte, que a projeção ocorre quando o ego... E o que é o ego, gente? O que é o ego para nós? Vamos lá. Pode abrir o microfone e falar. O que é o ego para nós? Nossos desejos, vontades. As nossas vontades, isso aí. Então, a nossa volição, a nossa vontade, aquilo que comanda a nossa vida é o nosso ego. Ele quer fazer as coisas, ele quer colocar para fora os nossos desejos, né? Pergunta para o superego se pode, se não pode, vai às vezes lá no id buscar algum desejo proibido, algum pensamento absurdo, imaginação absurda, mas é o ego que quer fazer todas as coisas. Então a projeção ela vai ocorrer, segundo Freud, quando o ego não consegue lidar com os seus próprios impulsos inaceitáveis. Tem coisa que a gente pensa, tem coisa que a gente quer fazer, que muitas vezes nós pensamos lá do nosso inconsciente, lá do nosso id, mas assim, o ego não consegue lidar com isso, porque sabe que vai bater na barreira do superego e não vai poder fazer. Então, ele já sabe disso. Então, a raiva excessiva, a inveja, o desejo sexual proibido, a vontade de matar alguém. Geralmente, na questão da projeção, se falando de projeção, o ego ele vai atribuir isso a outra pessoa, mas na verdade ele está querendo colocar aquilo para fora, certo? E a pessoa se enxerga muitas vezes em outra pessoa, tá? Acontece muito isso em consultório, em terapia, do terapeuta olhar assim para o paciente, seja homem ou seja mulher, e falar assim, agora você na verdade está projetando, está fazendo uma projeção no outro daquilo que está acontecendo com você. Tá? Eu tenho raiva do meu pai, eu tenho raiva da minha mãe, eu tenho raiva do meu marido, porque ele faz isso, mas por que está com raiva? Por que está com asco? Por que está com algum problema? Porque, na verdade, ela está projetando aquilo na outra pessoa, certo? Então, o sujeito percebe o impulso mexendo com ele como algo que está vindo de fora, tá? E aí, ao invés de ele atacar a si mesmo, ele ataca o quê? O defeito no outro, sem assumir a responsabilidade por ele, certo? Um dia, conversando com uma paciente minha, não sei se ela está aí, deve estar aqui. Um dia, conversando com uma paciente minha, e aí ela estava dizendo, né, algumas coisas a respeito da sua família e tal, e tudo. E chegou uma hora que eu falei assim, e você? E você? Será que você não está fazendo assim? Aí ela parou assim, ficou com o olho regalado para mim. Eu estou precisando trabalhar a questão da autorresponsabilidade. Eu falei, exatamente. Então você está projetando, isso é projeção. Comecei a explicar, porque ela já tem um conhecimento já. E ela entendeu e mudou, melhorou o dia, melhorou a semana, melhorou a vida, o relacionamento com as pessoas que ela estava tendo complicações. Por quê? Porque é isso que a gente faz, a gente projeta no outro. E Jesus já vai ensinar. Ô hipócrita, por que você, ao invés de julgar o argueiro que está no olho do teu irmão, você não tira primeiro a trave que está no teu olho? Veja, argueiro, um cisco é algo bem pequenininho, um pedacinho de madeira ou qualquer outra coisa, bem pequenininho. Agora, a trave é algo maior,
né? E aí Jesus ele confronta o ser humano lá em Mateus 7 a respeito desse assunto, tá? Então é um mecanismo de hipocrisia inconsciente. Então a projeção, anotem aí, a projeção, vamos lá, pegue o papel, a caneta e o caderninho. A projeção é um mecanismo de defesa, mas é um mecanismo de hipocrisia inconsciente. A pessoa nem sabe o que está fazendo. Está julgando um, está julgando o outro, mas na verdade está com alguns problemas com ele mesmo, com ela mesma. E aí isso vai se tornando algo bem... Dá um tempinho para vocês anotarem aí. Na projeção, a pessoa, ela esconde falhas, então, como eu estava dizendo, ou desejos inaceitáveis de si mesma. E para não sentir culpa, ela enxerga, ou de alguma forma, ela transfere esses defeitos dela na outra pessoa. Então, ela não olha no espelho e fala assim, por exemplo, se fosse eu, né? É difícil olhar no espelho e falar assim: ô Samuel, você é um sacana, você é um safado, você pensou isso, você pensou aquilo, você pensou aquilo outro. Ela não faz isso. Mas quando ela enxerga no outro aquele defeito, quando eu enxergo no outro aquele defeito que eu tenho, aí fica muito mais fácil, porque o julgamento não é comigo. O meu julgamento passa a ser com a outra pessoa. Então eu olho lá para alguém, lá olho para o meu irmão, para não falar outra pessoa, né? Eu olho para o meu amigo e chego nele, ainda que sentindo aqueles desejos, sentindo raiva, desejo proibido, vontade de matar alguém, mas enxergo isso na outra pessoa e falo assim: rapaz, tu é um sacana mesmo, hein? Tu é um safado, um sem vergonha. E estou dando um exemplo assim, bem chulo para você entender. E eu consigo projetar, eu consigo fazer essa projeção daquilo que me aflige, daquilo que é ruim para mim, olhando através do espelho da vida do outro. Por que isso acontece? Isso é um mecanismo que faz com que o ego seja protegido das ansiedades externas, tá? É por isso. Então, eu quero me proteger, não quero ficar exposto. O que eu faço? Então, eu projeção. Eu projeto no outro, tá? Aquele desejo. Tem um exemplo aqui no meu material aqui, tá? Só para vocês entenderem. O marido, ele está sentindo forte atração por uma colega de trabalho, mas reprime o desejo por culpa. Inconscientemente, ele projeta esse sentimento na esposa. Ele passa a acusá-la de ser infiel, de ter algum problema, fica levantando suspeita, aquela coisa toda. Para que isso? Para aliviar a própria angústia ao transferir a culpa da traição para ela. Mas, na verdade, quem já está traindo lá em pensamento é a própria pessoa, é o próprio marido. E o contrário pode ser também. Eu usei o exemplo aqui do marido, mas pode ser da esposa. E aí a ordem dos fatores aí não altera o produto. Tá? Usando um exemplo bem clássico, que é essa questão dos casais, marido e mulher, mulher e marido, essa coisa toda, tá? Mas na inveja também acontece isso, a pessoa, ela tá com inveja de outra e tudo e tal, mas por quê? Porque ela gostaria de ter aquele bem, ela gostaria de ter aquela formação, ela gostaria de ter a carreira que a pessoa tem. Como ela não consegue, ela começa a colocar defeito, ela consegue de alguma forma menosprezar aquilo que a pessoa conseguiu. Quer ver? Eu tenho um exemplo bem legal para dar para vocês. Eu era criança, eu lembro até hoje. Eu era criança e o meu pai me ensinou. Meu pai fez ele fez uma interdição. Ele foi lá e
dentro do complexo de Édipo, ele fez a devida intervenção e eu aprendi tanto que eu lembro até hoje. Eu estava subindo a rua da minha casa, minha família toda, eu acho que a gente estava vindo da igreja. Eu devia ter uns 7 anos, o meu irmão devia ter uns 5. E quando nós passamos na rua de casa, em determinado lugar, na frente da casa de um amiguinho do meu irmão, o meu irmão ele pegou e falou algo assim: nossa, esse eu não lembro o nome do amiguinho dele, esse amiguinho tem um carrinho assim, 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 assim. Aí eu, porque sofri alguns traumas com relação a carrinhos, eu vou explicar qual tipo de trauma, eu já entrei e cortei o meu irmão. Nada a ver com o que você está falando, esse carrinho aí não presta para nada. Era carrinho de controle remoto. E aí eu falei, carrinho de controle remoto não tem graça. Melhor é o carrinho que você empurra mesmo, que você pode brincar, não sei o quê. Aí meu pai olhou para mim e falou assim, cara, por que você está sendo estraga prazer? Qual é o problema de você, do seu irmão elogiar um carrinho de controle remoto que o coleguinha dele tem? Qual é o seu problema? Eu tinha um problema, eu vou explicar para vocês o problema. E isso me fez levantar um mecanismo de defesa para que eu não sofresse ao ouvir aquele comentário. Então eu fiz uma projeção. Só que aí na hora ficou pior para mim, porque primeiro eu tentei reprimir o meu irmão, segundo eu fiquei traumatizado porque meu pai entrou e deu o corte, só que eu não pude devolver, porque o meu pai era o causa do trauma que eu tinha a respeito do carrinho de controle remoto. Só que assim, ficou de lição para depois eu contar para vocês. Qual era o problema que eu tinha? Eu sou o irmão mais velho, então era assim, o meu irmão quando nasceu teve doença e ficou muito doente, quase morreu. Então a minha mãe ela projetou focou na verdade o afeto para o meu irmão, com medo dele morrer, aquela coisa toda, e meio que os outros irmãos nessa vibe aí foram não deixados de lado, mas não tiveram toda a atenção que o irmão mais novo teve. E aí, à medida que a gente ia fazendo aniversário, as minhas irmãs não tinham problema, porque elas eram meninas, mas eu, sendo homem, o meu irmão, quando via algum presente que eu ganhava, algum presente especial, ele olhava e chorava, ele queria o presente. Mas o presente era meu aniversário. Mas a minha mãe, o meu pai chegava e me dissuadia, dizendo, olha, você é maior, você entende, deixa ele ficar com o brinquedo, depois a gente compra outro para você. E nunca comprou. E nunca comprou. Até hoje ele está esperando esses presentes aí. Meu pai já faleceu, tadinho, e até hoje não deu presente. Mas agora eu consigo rir, eu já ressignifiquei isso. Eu não tenho problema mais com isso. Mas isso foi fonte de sofrimento para mim por muito tempo da minha vida. Porque tudo que as pessoas que gostavam de mim, no meu aniversário, numa ocasião especial como Natal, Dia das Crianças, me davam, geralmente lá vinha o meu irmão apontando o dedo, chorando, querendo, e eu, muito bonzinho, né? Entendi as coisas e tal, é maior, você já sabe de tudo, e não sei o que, aquela conversa de pai, enrolando a criança para... E aí, se eu falar para vocês hoje o meu irmão está no 3º casamento, meu irmão tem filho com 3 mulheres diferentes, o meu irmão nunca conseguiu se firmar em nada que não fosse da parte da música, e graças a Deus na música ele conseguiu se firmar, mas está sempre num lugar, tocando num, tocando no outro, fazendo uma coisa. Ele, acho que é a pessoa lá da casa lá que já recebeu os maiores salários, mas vive emprestando R$100 de um, R$50 de outro, sempre duro, sempre enrolado e tal. Aí a gente já vai percebendo o que esse tipo de criação que a minha mãe deu para ele, meu pai deram para ele, o que acabou fazendo com ele. Ele não consegue se firmar em nada, está sempre ali. Houve uma comunicação, né, interrompida, aí, a comunicação boa, né, aquela comunicação assertiva, ela foi interrompida no caso do meu irmão, e ele traz esses problemas com ele já está com 42 anos e tem coisas que ele não consegue resolver até hoje. Não que eu tenha resolvido tudo, mas essas coisas aí da infância, esses traumas aí estão todos resolvidos, né? A gente ri assim, mas são a partir dessas coisas que acontecem lá na nossa infância que a gente vai tendo a nossa formação agora, com 20, com 25, com 30, 35, 40, 50, 60 anos. Então, nós somos
a soma de tudo aquilo que nos aconteceu e agora a gente está aprendendo a conviver com isso. Tá? Então, a projeção é esse mecanismo de defesa, então, que tenta nos proteger desses impulsos inaceitáveis, tá? Que o ego quer colocar para fora, mas não tem coragem, é travado pelo superego, e aí a gente, para de alguma forma conseguir expor aquilo que está acontecendo, a gente projeta no outro. Tá? Então é um mecanismo de hipocrisia inconsciente. Eu nem sei o que eu estou fazendo muitas vezes, mas eu estou fazendo aquilo lá. Agora a gente, como terapeuta, com estudo, a gente consegue perceber. Nossa, isso está acontecendo comigo? Aí você vai perceber, tá. Alguém quer falar alguma coisa? Samuel, eu lembrei da última aula, né, que falou sobre o filme, e tinha o personagem, agora esqueci o nome dele, que ele focou muito no problema do outro, né, defendendo e tudo mais, criticando. Tomás. Agora eu esqueci. É o Tomás. É o Tomás, isso. E ele estava fazendo uma projeção, então, né? É assim, um pouco, ele está fazendo não diretamente, mas indiretamente ele está. Você vê que ele tem um superego rígido com relação à questão da homossexualidade. Ele não consegue aceitar que o amigo dele de longa data, né, esteja ali se relacionando com outro homem. A gente não está dizendo que isso é certo, nós estamos analisando a cena do filme, né? Ele não consegue aceitar isso, mas ele consegue conviver estando com 3 mulheres ao mesmo tempo. Isso aí não é ruim para ele. Isso aí a consciência dele, o ego dele não tem problema nenhum. Mas quando o ego dele esbarra na questão da homossexualidade, ele briga, ele não quer que o amigo dele chegue perto dele, não quer sentar perto e tal. Mas quando é com ele engravidando uma outra menina, tendo relacionamento com a mulher do amigo dele, estando com outra mulher ao mesmo tempo, que seria, né, a companheira dele ali, isso para ele está tudo bem. E aí o filme mostra a capacidade da hipocrisia do ser humano. Mas no caso dele, a hipocrisia não é inconsciente, a hipocrisia dele é consciente. Porque quando ele descobre o problema do amigo, ele podia olhar para si mesmo e dizer assim, bom, eu não gosto da questão da homossexualidade, mas se o meu amigo está errado em ser homossexual, eu também estou errado por ser adúltero. Só que a questão de ser adúltero para ele não tem problema. O problema para ele é a questão da homossexualidade. O ser humano é assim, tá? Muita gente vai chegar no consultório para você, lá no set analítico, e vai trazer um monte de demanda, mas só que assim, vai esbarrar em tantas outras e vai achar que aquela lá não tem problema, que aquele lá é menor, não existe. Como terapeuta cristão, a gente precisa, com sabedoria, fazendo as perguntas certas, levando os nossos pacientes a uma análise, né, uma autoanálise, a gente precisa mostrar para eles que para Deus não existe pecadinho e pecadão, não existe, tá? A nossa moral é que coloca níveis maiores e menores de pecado. Mas para Deus, se você contar uma mentirinha ou se você adulterar, você fere a santidade de Deus do mesmo jeito. Se você tiver impulsos homossexuais aí, tanto faz, masculino ou feminino, ou você tiver vontade, por exemplo, de fazer qualquer outra coisa que fira a santidade de Deus, é pecado do mesmo jeito. Tá? A diferença do nosso pecado para o pecado de outra pessoa é que o nome é diferente, mas diante de Deus, pecado A, pecado B, pecado C, pecado D, todos eles ofendem a santidade de Deus. Todos eles nos colocam, né, de novo longe de Deus até que a gente se arrependa daquilo que nós estamos fazendo, ou aquilo que a pessoa está fazendo, para não usar o nós aqui. Então, numa terapia cristã, nós teremos a possibilidade de, através das perguntas corretas, levar a pessoa, pelo menos, a esse ponto de pensar a respeito do assunto. Se a pessoa vai mudar ou não, se a pessoa vai
ressignificar aquilo ou não, não cabe a gente. Mas a gente vai conseguir, você vai conseguir levar a pessoa a pelo menos refletir a respeito do assunto e deixar que ela vá com aquela bomba para casa e ela que resolva com Deus. É por isso que eu, independente de quem vem fazer terapia comigo, a primeira coisa que eu deixo muito bem claro a respeito da minha terapia é que ela é cristã. Se a pessoa não quer ouvir, perguntas a respeito da sua vida, baseado no conteúdo freudiano cristão, então eu nem começo, porque senão a pessoa, em algum momento, ela vai se ver confrontada em alguma pergunta que eu vou fazer, que eu farei. E aí já aconteceu de eu perder alguns pacientes por causa disso. A pessoa começou, e enquanto eu estava ali no acolhimento, estava tudo bem, estava tudo certo, mas a partir do momento em que a pessoa começou a ser confrontada, aí ela não quis fazer mais. Tá bom, não tem problema. A gente vai ajudar as pessoas que querem ser ajudadas, a gente vai analisar as pessoas que querem ser analisadas, nós faremos terapia e conversaremos sobre terapia cristã com as pessoas que querem conversar, e está tudo bem, está tudo certo. Tá? Mais alguma pergunta? Obrigada. Alguém tem algum caso desse para contar para a gente aqui, para usar de exemplo? Não precisa brigar para falar, não. Pode ser um de cada vez aí. Tá? Então, gente, Jesus, enquanto aqui na Terra, andando por aqui, ensinando a gente, já nos alertava a respeito da projeção, que é esse espelho ou esse espelhamento nos outros, tá? E por que isso muitas vezes acontece com a gente, conosco, que somos cristãos, tá? Porque não é regra, mas muitas vezes as pessoas, aqueles que são mais ligados à questão da religião, seja ela o cristianismo ou qualquer outra, é fato que muitos acabam desenvolvendo um superego rígido, tá? Então, a criança vai crescendo e o pai, a mãe, olha, não pode fazer isso. E aí a criança pergunta, mas por que não pode? Aí não tem aquela didática da explicação, olha, isso não pode, porque isso fere a santidade de Deus, é uma coisa que vai contra as leis morais de Deus. Deus é santo, e a santidade é isso, a santidade é aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo. Geralmente, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu assim. Quando eu perguntava alguma coisa para o meu pai, para minha mãe, ainda que eles soubessem a resposta vinha daquela forma: é assim, é porque é, e você está perguntando muito, só faz o que eu estou mandando. Era assim. Você não tem que estar perguntando nada, você não tem que ficar. Eu falei para você que não pode mentir, não pode mentir. Mentir é pecado, mentir é feio, mentir é isso, mas não explicava o conceito de pecado. Você não pode trazer o carrinho do coleguinha embora e ficar para você. Não é seu, isso é roubo, isso é furto. Você não pode fazer e tal, e tudo, explicar o conceito de viver em sociedade. Você não pode tomar o que é do outro. Deus não se agrada quando você faz assim. Não tinha isso. Então, tudo era porque e se questionasse, às vezes apanhava, às vezes ficava de castigo. Então, vai gerando aquele superego rígido no cristão, né? E aí a projeção vai se tornando a única saída para sobreviver àquela autocrítica obsessiva. A pessoa sabe que está errado, mas não vai falar para todo mundo. Então o que eu faço? Projeto na outra pessoa para que de alguma forma eu tenha algum tipo de alívio, porque, veja bem, a projeção é nada mais, nada menos do que um mecanismo de defesa de alívio. Eu não posso me punir, eu não quero me punir, mas quando eu vejo aquilo que eu estou vivendo no outro, então eu puno o outro. Então eu falo mal do outro, então eu desço a lenha do outro, porque eu queria fazer isso comigo, igual eu falei no começo. Eu queria olhar no espelho e falar assim, você é um sacana,
você é um safado, você está pensando coisas que não deve, tudo tal. Mas a gente não faz isso, a gente não quer fazer essa autocrítica. A nossa carne não quer dizer a ela mesma que ela está errada. Então o que a gente faz? A gente acha alguém que a gente possa espelhar, ou achei um aqui, achei uma ali. Então agora eu vou, essa pessoa eu vou... Oi. Natanael, boa noite, tudo bem? Paz, boa noite, fala aí. Aqui, agora eu queria pensar, quando você falou um pouco melhor sobre o espelho nos outros. Você estava falando dos pais. Então, entende-se que os pais, no modo de correção, a qual eles aprenderam, provavelmente dos seus pais, seria esse contexto de auto-sabotar e tentar fazer com que o filho seja a mesma coisa? Eu entendi que isso, na verdade, seria um pouco de falta de conhecimento, sabedoria, ou até mesmo cultural. Não seria dessa forma, não? Não. O que acontece? A gente precisa pensar o seguinte: ninguém pode dar a outra pessoa aquilo que ela não tem, certo? Essa, na verdade, é uma verdade até do Evangelho de Jesus, né? Eu não posso entregar para outra pessoa aquilo que eu não tenho. Então, de repente, os nossos pais cresceram num contexto em que eles não receberam afeto, não receberam carinho, as respostas das dúvidas e das perguntas deles não foram respostas plausíveis e didáticas, e aí eles estavam oferecendo para nós aquilo que eles tinham, aquilo que eles haviam recebido. Para que eles pudessem entregar outra coisa, eles tinham que ter aprendido outras coisas. Há umas aulas atrás, eu dei o exemplo do meu pai, que ele procurou mudar, procurou aprender depois que nós fomos ficando mais velhos e os netos foram chegando, e ele foi mudando a forma dele de se relacionar com os netos. O jeito que ele nos criou foi um, e o jeito que ele se relacionou com os netos foi outro. Ele tinha o jeitão dele, era meio bruto, meio rígido, mas ele era um amor com os netos. Coisa que ele não conseguiu com os filhos, mas a forma como ele mudou fez com que um tipo de bálsamo viesse sobre o coração dos filhos, e os filhos todos perdoaram meu pai pelas surras, pelas coisas que ele fez que não deveria ter feito, aquela coisa toda, porque a gente, à medida que foi crescendo, foi descobrindo também que aquilo que meu pai fez com a gente, fez conosco, não foi nem um décimo do que a minha avó havia feito com ele. Então, assim, isso não justifica, mas explica o que estava acontecendo conosco naquela época, certo? E aí a questão da projeção, talvez o meu pai estivesse fazendo um outro tipo de mecanismo de defesa enquanto a nossa criação. A gente vai chegar lá ainda, vocês vão identificar na hora certa. Mas não é a projeção. Ali ele só estava entregando para nós, tentando, mesmo sem saber, cumprir esse papel de superego para que a gente não se desviasse, não fosse para o caminho errado. Meu pai sempre falou, por exemplo, olha, se for preso, não vou visitar, não vou pagar advogado, não vou atrás, vai mofar na cadeia. E ele era um homem de palavra, se isso acontecesse a gente sabia. Então, assim, graças a Deus, em casa, ninguém foi parar na delegacia, ninguém nunca foi dos irmãos, nenhum foi preso, nada disso. Talvez por causa desse superego rígido do meu pai. A projeção é aquilo que eu tenho dentro de mim, que é um desejo sexual proibido, uma raiva excessiva, uma inveja ou qualquer outro pensamento ruim, daqueles bravos mesmo, que eu não aceito dentro de mim. Eu quero toda hora tirar ele da minha cabeça, quero trocar ele ali de perto do meu superego, e às vezes eu não consigo. Aí o que eu faço para poder trazer algum tipo de crítica a respeito daquilo? Eu olho para outra pessoa e enxergo nela, identifico nela aquilo que para mim é ruim, e para não me criticar, eu critico aquela pessoa. E de certa forma eu estou trazendo algum tipo de alívio ao meu ego, à minha vontade, porque eu não consigo me xingar, não consigo
me punir, eu não consigo brigar comigo mesmo, mas eu consigo brigar com o outro, ainda que a briga não seja dele, mas seja só minha, mas no outro eu olho e falo assim, é isso mesmo, né? Poxa vida, quem diria, fulano? E a pessoa nem sabe que você está pensando nada, mas está fazendo o quê? Uma projeção, sentindo através dela aquilo que você, na verdade, deveria sentir. Pegou? Muito esclarecedor. Ficou agora bem explícito as definições aí. Agora eu consigo ter esse entendimento, porque nós que vivemos uma década passada, nós somos uma geração diferente da atual. A gente teve muito isso dos nossos pais. Eu também tive isso muito da parte do meu pai, uma pessoa muito durona, muito inflexível, mas começo a entender o porquê do quê. Aquilo que não tinha, ele tentou fazer o melhor possível dentro da compreensão dele, mas foi muito esclarecedor. Quer ver? Para vocês eu posso falar, porque vocês são todos aqui cristãos. Uma vez, lá em Nova Friburgo, eu era pastor da igreja do Nazareno. E aí a gente estava, depois o Sáquia vai falar aqui, que eu não vi ele levantando a mão aqui. Só para não fugir desse raciocínio. Deus estava fazendo assim uma coisa de quebrantamento, sabe, nessa época na igreja. Eu acho que era 2018, 2019, coisa assim. E aí teve um dia que a gente não éramos muitas pessoas, eram umas 40 pessoas. E aí todas as mensagens que vinham, eu tentava fugir do assunto, mas Deus falava de perdão, de quebrantamento, de confessar pecados não confessados, aquela coisa toda. Chegou um dia, eu estava muito quebrantado. E aí eu chamei a igreja para um momento de oração, de contrição, e nós nos ajoelhamos e tudo e tal. E eu falei assim, olha, se você tem algum pecado escondido, você não precisa falar o que é, mas vamos fazer um momento aqui de expor, sabe? Não precisa falar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu penso isso, eu fiz aquilo. Mas eu pensava em algo do tipo assim, olha, gente, de tudo isso que o pastor Samuel falou aí, eu queria pedir perdão, não vou entrar em detalhes, mas eu peço perdão diante de Deus, diante de vocês, que são os meus irmãos. A Bíblia fala isso, que se a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, Deus vai nos sarar. O apóstolo Tiago fala isso. Mas a igreja não, a igreja sabe o que ela faz? Ela pega o pecado e esconde mais ainda. Esconde debaixo da mesa, esconde debaixo do tapete. Debaixo da mesa é quando fala assim, não, nós vamos tratar essas coisas na mesa. Não é nada disso. É vergonha e culpa diante de todo mundo, não quer confessar, porque como que um pastor vai confessar um pecado, um presbítero vai confessar um pecado publicamente, um diácono, um membro da igreja vai confessar um pecado publicamente, o que as pessoas vão pensar? Não tem que pensar nada, tem que pensar que Deus está agindo, mas a igreja não pensa assim, e aí perdeu-se naquela época a oportunidade, um outro pastor pegou, eu era mais novo, né? Não tinha o traquejo que eu tenho hoje, e aí deixei ele fazer uma oração no outro culto lá para poder orar pelas ofertas e tal. Ele voltou no assunto para dizer que a gente não tem que confessar pecado nenhum diante da igreja, não. E aí eu chamei depois ele e falei, você não pode fazer isso não, eu sou pastor da igreja, vai lá desfazer o que eu estou falando. Então você dirige uma igreja e ensina do seu jeito. A Bíblia manda a gente confessar o pecado uns aos outros, é claro o versículo. Se a pessoa não quer, eu entendo. Se a pessoa tem medo, está tudo bem, ninguém vai forçar ninguém, mas não vai pregar outra coisa que eu preguei, não. Então, aconteceu isso comigo. E aí, a gente tem essa dificuldade desde o Éden, é Gênesis 3:9. Deus desceu na viração do dia, na tarde, Deus desceu, Deus chama Adão e pergunta para ele, onde você está? Deus sabia onde estava, a pergunta é para causar a resposta de Adão. Adão fala assim, eu estou nu e estou com vergonha do Senhor. Aí Deus pergunta, mas como é que você sabe que você está nu? Quem te disse que você está nu? Está lá no texto. Então é a partir do pecado introduzido no mundo, através da desobediência de Adão e Eva,
que todas essas coisas começaram a acontecer. Tanto esses desejos serem incutidos em nós, a questão da raiva, da inveja, desejo de matar alguém, desejo sexual proibido, tudo isso passou a coexistir na mente humana e a gente está, de geração em geração, isso vai sendo só replicado, e à medida em que a população mundial aumenta, o pecado aumenta também. Né? 8 bilhões de pessoas no mundo, imagina o tanto de pecado que esse povo não produz, e dos mais escalabrosos possíveis. Então, mas eu não consigo chegar e confessar na frente de todo mundo. Então eu projeto em alguém para que eu possa criticar aquela pessoa e aí de alguma forma eu me sinta bem, me sinta melhor. Tá? Mas é tudo o mecanismo de hipocrisia inconsciente do nosso ego. Tá? Fala, Saki. A paz aí, boa noite a todos. Eu estou trabalhando com um casal, na verdade eu e minha esposa, né? Eu incluí minha esposa lá no trabalho a partir da semana passada. Um casal, inclusive, também de Nova Friburgo, né? E dentro dessa estrutura, o que é atual hoje, companheiro, que não são casados atualmente, né? O que é o companheiro, ele vem de uma separação e até hoje eu não trabalhei muito sobre essa ideia da separação. Eu tenho 3 meses trabalhando com essa pessoa, né? Mas as últimas vezes começou a me chamar mais atenção, já sabendo que você trabalharia com a gente a ideia da projeção, porque começa a se repetir a história, né? Ele traz para mim nas sessões a ideia de que ele foi vítima, né? De um adultério nessa primeira estrutura do casamento, o que libera, vamos dizer simbolicamente, ele para um novo casamento, né? A pessoa que foi a esposa dele hoje vive com essa pessoa com a qual ela o traiu. Eles têm uma filha no relacionamento e hoje ele busca um novo relacionamento, e é um relacionamento muito conturbado, e eu vejo muito nele esse processo da projeção. Hoje, com o que você está trazendo para a gente, né, eu estou identificando muito mais do que eu já estava identificando antes. E a semana passada eu consegui que pelo menos a companheira começasse a fazer um acompanhamento com a minha esposa. Tá? Que eu procuro trabalhar separada, a não ser que seja o casal junto, né? Eu procuro deixar que a minha esposa trabalhe esse lado feminino, para que eu tenha mais liberdade de trabalhar com o esposo, no caso, o companheiro, né? E hoje, com essa fala que você expõe, abre mais o nosso entendimento para isso, me vem essa ideia, porque muito do que ele expõe, né, e coloca, que ele traz para mim na sessão com ele, e fala da companheira, né? A minha esposa, essa semana, conversando, a gente orando por eles, né, trouxe a primeira fala, já na primeira sessão com a minha esposa, né, de aconselhamento, traz exatamente a mesma fala que ele fala que é a companheira que tem os problemas, né? Então, assim, quando ela fala com a minha esposa, ela vê, vamos dizer assim, a moça traz o que ela recebe de informação e de impacto do que é conviver com esse rapaz, né? Então, tudo aquilo que ele me fala que é a companheira que tem, né? A companheira olha e fala assim: eu estou suportando ele com esse comportamento, né? Então, quem sabe esse comportamento já foi a causa dessa primeira separação, né? Não querendo justificar um adultério, né? Mas que você acabou até de escrever aqui, né? Para não esquecer isso mais, né? Não justifica, mas explica, né? Tem que tomar cuidado só com a projeção, porque a projeção muitas vezes parece que é uma culpa que eu tenho e eu quero levar para o outro. Esse daí é um mecanismo de defesa, e a gente já falou dele lá mais para trás, vocês lembram? Qual é? É a negação.
Muitas vezes a gente pega, o problema é nosso e a gente, né, projeta no outro. A projeção aqui de Freud é uma saída, uma forma que o ego ele tenta, por causa do superego rígido que ele foi exposto, o ego tenta então sobreviver à própria crítica, à autocrítica. Tem que pensar assim, ó, lá no inconsciente, lá no interno da pessoa, lá dentro da mente, a pessoa ela sente culpa e vergonha por ter aqueles pensamentos. Só que ela não tem coragem nem de expor diante de Deus, nem de expor diante das pessoas. E como se Deus não estivesse vendo, né? Mas ela fica nesse jogo aí. E aí o que ela faz? Para que ela não se culpe, então ela procura alguém com aquelas características que ela está se sentindo culpada, e aí ela então direciona a crítica, esse tipo de acusação a outra pessoa como uma forma de alívio de si mesmo. Tá? Então é assim, ó, vou dar um exemplo para você. A pessoa, o homem, ele sentiu desejo por outra mulher, ou a mulher sentiu desejo por outro homem, mas que não é o cônjuge, que é casado, ela é casada. Aí ela ou ele se sente culpado, não fala para ninguém, não conversa com Deus. Deus, eu estou sentindo isso, me ajuda, me perdoa, tira isso da minha mente, não faz isso. Também não conversa com o cônjuge, não fala, nem o homem fala para a mulher, nem a mulher fala para o homem, olha, eu estou sentindo desejo por outra mulher, desejo por outro homem, então não conversa entre eles. Então ele tem que achar, vamos dizer assim, um bode expiatório. Aí ele vê um amigo que chegou nele, cara, eu estou perdido, eu sou casado, você sabe, mas eu estou sentindo. Aí ele começa a usar da autocrítica, projeta essa crítica para essa pessoa, daquilo que está dentro dele, porque ele quer de alguma forma sentir algum tipo de alívio dessa autocrítica dele. Entende? Então, como é que uma pessoa que está vivendo isso, ela muda? Quando ela entender que Deus não vai se escandalizar por nenhum desejo absurdo que ela possa confessar a Deus, porque Deus já viu, Deus já sabe todos os desejos absurdos da pessoa. Do dia que ela foi formada no ventre da mãe dela, até o dia que ela der o último suspiro na terra, Deus já sabe de tudo. Então, o terapeuta, ele tem essa ajuda para essa pessoa conseguir vencer essa autocrítica e essa projeção nos outros. Porque a palavra de Deus traz essa graça, traz esse alívio, esse favor imerecido. A pessoa não merece. Por que ela não merece? Porque ela pensa um tanto de absurdo a respeito de outras coisas, mas a graça de Deus, ela não se escandaliza com aquilo que o ser humano faz de ruim, ou pensa de ruim, ela não se escandaliza, tá? Porque o problema não é quando o desejo está reprimido, o problema não é quando o desejo está lá no inconsciente querendo pular na mão do ego para vencer o superego e ser feito. O problema é quando a gente guarda ou recalca aquilo de novo, ou fica tentando viver com aquilo, quando na verdade Cristo quer libertar a pessoa. E a graça de Deus perdoa. Tá, meu filho, minha filha, você pensou nessas porcarias todas, mas a graça de Deus, ela é suficiente, salvadora e perdoadora para limpar o teu pensamento. E aí a pessoa começa de novo, zera a conta com Deus e começa a viver uma nova vida. O terapeuta consegue fazer isso, o terapeuta cristão consegue levar quando a pessoa quer, e mais uma vez, quando a pessoa quer, ele consegue ajudar essa pessoa. Entende? Porque a mesma graça que salva o terapeuta, salva a pessoa que está na terapia. Tá? Verdade. É isso aí. Entendeu? Lá em Tatuí, há muitos anos atrás, um negócio muito interessante aconteceu. Acho que isso já tem uns 24, 25 anos. Nós estávamos numa igreja lá, Assembleia de Deus de Tatuí, e um casal começou a frequentar a igreja, e um casal muito joia. O rapaz, ele era dono de um supermercado perto da igreja,
e os dois trabalhavam o dia todo lá no mercado, aquela coisa toda, assim. E eles gostavam, eles tinham um coração generoso, gostavam de ajudar. Teve um retiro que ele deixou a gente ir lá e pegar todas, enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas pegar as coisas para fazer o retiro, foi uma bênção, aquele retiro de 2002, aquela coisa toda. E aí passou um tempo, em Tatuí também, começou a morar um outro casal, que era conhecido desse casal da igreja. E aí eles ficaram meio abalados. Por quê? Porque eram dois casais que estavam juntos, só que aí eles trocaram, fizeram a troca, sabe? Fizeram a troca. O marido de uma ficou com a outra ficou com o marido da outra, eles trocaram e eles tinham separado, estavam vivendo longe do outro. Aí estava tudo bem. Só que quando o outro casal, que era amigo lá do casal do supermercado, está meio confuso, mas vocês vão entender. Eles voltaram para Tatuí, tentaram ali um momento de perdão, não sei o quê, e aí procuraram o pastor da igreja. Eu não era pastor nessa época aí. Só ajudava lá nos ministérios lá de louvor e tal. E aí procuraram o pastor da igreja, o pastor Walter na época, e falaram assim: olha, a gente está querendo resolver nossa questão, né? Vamos voltar, vamos desfazer os casais. Vamos desfazer os casais. Não era para a gente ter se separado, não era para a gente ter olhado um para a mulher do outro, a mulher do outro olhado para o homem da outra, não era para ter acontecido isso, e aí eles se desfizeram. Voltou a morar o primeiro casal genuíno com o outro casal genuíno, e aí o pastor falou assim: nossa, nunca vi isso acontecer na minha vida, foi uma bênção e tal e tudo. Só que passou um tempo, eles não conseguiam ficar longe do outro, aí se separaram de novo e voltaram a se casar de novo. E aí eles acabaram mudando de cidade porque não estavam conseguindo conviver no meio da turma, o pessoal falando, aquela coisa toda. Mas uma coisa que a gente guardou na conversa foi: eles tiveram a chance de desfazer todo aquele rolo todo. É quase igual a história do Paltiel aí, né? Davi não deu a mulher dele, Mical, para ninguém. Pegaram a mulher dele, entregaram para outro sem ordem dele, e chegou na hora e falou: nossa, essa mulher é minha, dá de volta aqui, que ela é minha, ela vai ficar comigo, né? E a Mical, ela não oferece nenhuma resistência, ela vai embora com o Davi, ela fica com o Davi. Então, assim, essas coisas acontecem. Isso vai aparecer na terapia para nós. Isso vai acontecer, você vai falar o quê? Não, esse tipo de coisa eu não atendo, tá bom? Ei, gente, a graça de Deus atende qualquer coisa que possa ter acontecido. Até mesmo os crimes mais hediondos. A gente não vai lidar com crime porque nós não somos criminalistas, a gente não é ninguém aqui é psicólogo, nem psiquiatra, nem neurologista. A gente vai encaminhar, mas um acolhimento, uma primeira conversa, entender o que está acontecendo, para poder indicar alguém para aquela pessoa, isso aí a gente vai fazer, tá? Eu vou fazer a pergunta da semana passada: e se um casal homossexual vier para você atender, você vai fazer o quê? E ainda vem na igreja para você atender, como é que faz? É uma pergunta, pode responder. Um casal o quê? Homossexual. Tem que deixar claro, né, que a terapia é cristã, freudiana, e que não, né, a postura que tem. Eu lembro do senhor comentando com a gente um dia sobre como foi, eu ia copiar a postura. Aí a pessoa pega e fala assim para você: se referindo ao companheiro, pega comigo, por favor. Se referindo ao companheiro, mas eu amo demais ele. Você falou que não, você não pode amar ele, tá? Porque você é homem, ele é homem, vocês estão em pecado. É assim que vocês vão falar com ele? Não, de jeito nenhum. A gente não determina nada, né? Que a pessoa faz ou que ela deixa de fazer. A gente vai só ajudar a pessoa a se entender, né? Mas não seria um pecado nosso ajudar dois homens a se entender como um casal homossexual? Não, a escolha deles. Tá. Pastor, mas a gente não está definindo o que ela segue ou o que ela crê. Nós estamos olhando a situação a qual ela se encontra. Então eu não posso ferir o pensamento do outro, conforme o senhor usou bem claro aí a respeito do livro de Samuel.
Eu esqueci o nome do abençoado. Pautiel. Oi? Pautiel. Pautiel. Ele passa por uma situação, mas está vivendo nenhuma situação. Toda vez que alguém vai nos procurar para se orientar dentro de uma perspectiva, no caso aí, eu estou trabalhando com ele porque ele procurou ajuda na área da psicanálise, eu tenho que levar ele a refletir naquilo que ele está buscando respostas. Eu jamais posso interpelar ele com perguntas ou acusações. Desculpa, com acusações. Eu tenho que interpelar ele com perguntas e trazer ele para dentro de si mesmo. Esse é o contexto X da questão. Eu jamais posso ser um psicanalista, por mais que dentro do meio cristão vim com acusações, porque ele vai trazer a sã consciência dele. Primeiro que eu não sou o Espírito Santo para convencer ninguém. Essa é a obra, quem faz é o Espírito Santo. Então eu tenho que trazer a condição humana, da psique humana dele, para ele refletir o que ele tem feito, se tem trazido algum fruto para ele. Porque não só o homossexual, mas o ser humano num todo, ele entra em várias situações por questões emocionais, por falhas na vida dele que ele passou, e ele desenvolve alguns gatilhos para sobressair. Então tem que trazer isso à tona da vida dele. Talvez ele foi abusado quando criança, talvez ele passou por alguma pressão quando criança, talvez foi molestado, porque eu já tive a oportunidade de conversar com vários homossexuais e a maioria deles já foram molestados quando criança e tomaram pavor de mulher e acha que o homem é um apoio para eles. Então eu Natanael, eu não levaria por esse lado da minha cristandade em início, porque ele está procurando uma ajuda para ele trazer uma reflexão para ele. Assim eu penso. Não, tá certo. Quando eu pergunto o que vocês pensam, é para vocês expor a ideia mesmo, é isso aí mesmo. Veio para mim um casal homossexual. Assim como vem para o Sáquia a pessoa que é adicto, que vem com problema de droga e não quer usar, quer largar, quer parar de ser, mas não consegue. Como é que faz? Vai olhar para a pessoa e vai dizer, se você não largar, Cristo não quer saber de você. Não, a gente vai... É o contrário. Quanto mais a gente tiver uma postura de amor e graça não é ser conivente com tudo que está acontecendo, não estou dizendo isso. Mas quanto mais a nossa postura for acolhedora, quanto mais eles forem percebendo, trazendo qualquer que seja a demanda, às vezes não é uma pessoa um esposo, uma esposa que está em adultério, mas não quer parar, quer largar, não está conseguindo, mas a paixão está quente demais e a outra pessoa lá do outro lado tem estado atrás, enfim. É aquilo que eu falei, o pecado das pessoas, ele só muda de nome. O nosso pecado só muda de nome. O meu é um, o seu é outro, o dela é outro, mas diante de Deus fere a santidade de Deus do mesmo jeito. Mas a graça de Deus, ela quer acolher todo mundo, não aceitar todo mundo, quer acolher todo mundo, para que a vida dessa pessoa seja mudada. Quem sabe é uma terapia com Natanael que vai fazer com que essa pessoa enxergue o verdadeiro Cristo. Quem sabe é uma terapia com a Andy, ou com a Ana Carla, ou com a Valdeia, ou qualquer outra das meninas aí, que mude a vida de uma menina, de uma mulher, de uma moça. Quem sabe é uma terapia com o pastor Samuel, o pastor Sáquia, o pastor Marlon, o pastor Natanael, que vai mudar a vida de uma pessoa, de um homem, de um homossexual, de uma menina que seja lésbica. Quem sabe não é isso, tá? Agora, a responsabilidade de tudo aquilo que está acontecendo com aquela pessoa é dela. Só que esses tipos de situações, elas vão nos mostrar muitas vezes essa questão aí do espelho, tá? Do espelhamento. A gente tem que tá bem consciente para não confundir com outro mecanismo de defesa, tá? Eu vou voltar a dizer, o terapeuta cristão tá aí, na função do fariseu interno. Eu nem entrei nesse termo aí porque não precisa tudo isso, O terapeuta cristão deve ajudar o paciente a relaxar esse superego legalista através da compreensão da graça, permitindo que ele reconheça a sua própria trave sem medo da condenação eterna, quebrando assim o ciclo da projeção
e do julgamento ao próximo. Igual eu estava falando para vocês. Os dois meninos que vieram para conversar comigo, um deles provavelmente não tem a questão de abuso, tá? Mas ele teve uma mãe muito castradora na questão da formação do superego dele. E ele criou uma espécie de ideal. Anotem esse termo que eu vou falar para vocês. Escrevam aí, ideal de afeto. Ideal de afeto. Ou quantum de afeto. O ideal de afeto é quando o nosso id, eu até peguei aqui no celular aqui, porque tem as palavrinhas certinhas. É o ideal do eu, é quem eu quero na verdade ser, ou com quem eu aprendi a ser. Tá? Essa é uma parte do nosso inconsciente que cria uma imagem mental perfeita de quem você deveria ser, baseado na cultura, nos valores e nos desejos do seu pai, tá? Às vezes a mãe, ela não queria ter um menino, ela queria ter uma menina. E aí ela cuida daquele menino como se ela fosse a sua princesinha. E aquele garoto, aquele rapaz, ele vai crescendo como se fosse uma princesa, vai crescendo delicado, vai crescendo mais ligado à mãe do que ao pai. Ou às vezes o pai não queria ter uma menina, queria ter um menino, queria jogar bola com o garoto, queria pescar com o menino. E a menina vai crescendo, ele vê que dá para fazer essas coisas com a menina, vai levar para o jogo, leva para o camping, leva para a floresta, leva para o rio pescar. E aquela menina vai idealizando. O ideal de afeto dela é o pai. Ela quer ser igual ao pai, ela cresce, ela quer ser um homem, ela não quer ser uma menina. Ela aprendeu a vida toda a ser um homem com o pai. E aquele garoto aprendeu a vida toda a ser uma menina com a mãe. Nem toda questão de gênero aí vai ser precisamente a questão de um abuso. Muitos são. Muitas situações de pessoas que mudam a questão, querem mudar a questão do sexo biológico e tudo tal, por conta de abuso. Mas nem tudo é abuso. Nem tudo é abuso, tá? Então, a mãe e o pai daquele menino, daquela menina, queriam um outro ser humano, de um outro sexo biológico. Não tinha, ela criou como se fosse aquilo. E a criança se tornou um adulto dentro ali da régua moral que o pai ou que a mãe queria que tivesse. E aí chega para o consultório, chega para ser atendido. E aí conta para você que já namorou com menina, um rapaz, né? Já namorou com menina durante 7 anos, 8 anos. E que até gosta da menina, mas não como mulher, gosta como uma amiga, como uma irmã, aquela coisa toda. E você começa a procurar, você começa a entender, começa a perguntar, começa a pesquisar. Você vai descobrindo que não tem abuso, que não tem nenhum trauma assim relevante para que justificasse aquela mudança ali na concepção biológica, mas que alguém ali, ou o pai foi muito castrador e ele queria ser bonzinho igual a mãe, ou a mãe foi muito castradora e ele acabou se identificando ali com aquela forma da mãe ser, e aí quer ser a mulher e tudo, enfim. A gente vai encontrar isso no set analítico, no consultório de terapia. O que a gente vai fazer com isso? Vai acolher a pessoa, vai amar a pessoa, vai fazer as perguntas certas, vai orar pela pessoa e deixar que o Espírito Santo faça a obra. Gente, um dos meninos falou para mim que ele é coroinha na Igreja Católica. E está tudo bem lá para a Igreja Católica ele ser coroinha, servir a Eucaristia lá e está tudo certo. E as pessoas sabem. Esse é o mundo que a gente vê. Eu não estou falando que está certo. Não estou apoiando, não. Estou contando para vocês entenderem. Hoje, dentro das igrejas evangélicas, também tem um grupo que também acha que isso está tudo certo. Se vocês pesquisarem, pastores que na década de 90 eles eram
apologetas a respeito da santidade de 15, 10 anos para cá, eles são completamente liberais. Tá? Eu dou nome para vocês. Tá? Ed Renekiewicz, Ricardo Gondim e outros caras aí que lá na década de 90, eu quando era adolescente ainda eu admirava, não tinha dinheiro para comprar o livro deles, porque eram livros fabulosos. E hoje, então, Caio Fábio, obrigado Jorge, Caio Fábio, tá? Mas aí você vai ver, o filho do Caio Fábio virou homossexual, o neto do Roberto Gondim virou homossexual, o sobrinho, o filho do Ed René, a filha, virou homossexual. Aí essas pessoas, ao invés de apresentar a graça de Deus, que condena o pecado, mas não marginaliza a pessoa, eles pegam, querendo não perder essa pessoa, acabam sacrificando a Bíblia, o Evangelho, a Palavra de Deus, e acabam ensinando muitas vezes até um monte de coisa errada à luz da Bíblia, tá? Então, o ideal do afeto, tá? É essa imagem ideal, essa imagem perfeita do que a gente deveria ser na mentalidade e na cultura e nos desejos dos nossos pais. O pai fala assim, não, a menina tem 3 anos. Ela fala assim, não, a minha filha vai ser médica. Vai ser médica. O menino tem 3 anos. Não, nossa família inteira é família de advogados e juízes. Então esse garoto vai crescer e vai ser preparado para ser juiz. Aí o garoto cresce, a menina cresce, ela não quer ser médica, ele não quer ser juiz. E aí entra o trauma, porque ele fica o tempo todo tentando superar a expectativa desse pai, dessa mãe, mas não consegue, porque não é a expectativa dele, é a expectativa do pai e da mãe. E é muitas vezes nesse caminho que a pessoa acaba enveredando, indo para um caminho totalmente diferente, só, tipo assim, para romper mesmo com toda aquela cultura, com toda aquela idealização, perdão. É isso aí que acontece, tá? Muitas vezes. Eu já assisti alguns filmes que acontece isso mesmo. A criança ou o jovem assim ia contra, ao invés de virar rei, alguma coisa assim, aí ele fazia uma outra coisa que é o sonho dele, música, entre outros, né? É interessante pensar nisso agora. Se vocês buscarem direitinho, vocês vão ver que na família de vocês tem caso. A maioria de nós temos, pode procurar direitinho aí que tem caso. De que o pai falava, a mãe falava, não, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo, e aí não suportou aquela pressão e foi crescendo e na verdade procurou algum tipo de gueto, algum tipo de grupo que pudesse acolher, porque a partir do momento que rompe com o pai e com a mãe, aí perde esse acolhimento paterno e precisa então procurar um grupo que possa desenvolver então relacionamento. É a hora que cai na mão desse pessoal que nem todo mundo está com má intenção, só estão replicando aquilo que aprenderam desde que nasceram, tá? E é isso que a gente, quando vai atender alguém, precisa olhar e precisa pensar. Todo mundo que vem para a gente atender, você tem que pensar o seguinte, gente, aqui tem alguém com trauma, aqui tem alguém com dor, aqui tem alguém que pode ser que não foi acolhido, aqui tem alguém que passou por um superego castrador ou um superego que não reagiu a nada, que deixou a coisa acontecer de qualquer forma, um superego afrouxado. Aqui tem uma pessoa que não teve o amamentar da mãe. Aqui tem uma pessoa que foi abandonado pela mãe, pelo pai, e o pai dessa pessoa, a mãe dessa pessoa pode ter sido abandonado também. O pecado causou isso no mundo e a vacina para o pecado é Jesus, mas as pessoas não sabem, não querem, mas devagarinho nós vamos de dose em dose, ainda que homeopáticas, nós vamos ajudar essas pessoas, se elas
quiserem. Se elas não quiserem, a responsabilidade continua sendo delas. É isso que a gente tem que aprender. Senão, a gente não vai atender ninguém. No primeiro que não der certo da forma que nós gostaríamos que desse, a gente vai se frustrar, tá? Eu já contei para vocês, vou contar de novo para a gente terminar a nossa aula. Lá em 2014, eu fui convidado por uma professora, a professora Cláudia, ela é cristã, do Brasil para Cristo, depois ela se formou advogada, uma bênção, e ela pediu para que eu ajudasse a discipular um aluno lá da escola. Conversamos com a direção, se tinha algum problema para a direção falou que não, e nós começamos a ajudar o aluno. O aluno queria conhecer Jesus, porque ele tinha tendências homossexuais e tal, e tudo, e nós começamos a ajudar. E não foi nem com terapia, foi com aconselhamento, mas ali mesclando a questão da terapia freudiana. Eu tinha acabado de formar, era técnico em psicanálise, aquela coisa toda, então estava querendo mesmo entender do assunto, aquela coisa toda. E o menino começou a se relacionar com a gente, tudo e tal, vinha uma vez por semana na casa da professora, estava a professora, eu, a minha esposa, o menino, eu falo menino, mas ele tinha 17 anos. O menino, a amiga dele que era homossexual, aquela coisa toda também estava vindo, a gente falando de Jesus, ajudando. A mãe ficou com certo tipo de ciúme, de inveja, proibiu o menino de continuar com as sessões. A gente podia fazer o quê? Não podia fazer nada. E aí ela tentou colocá-lo no convento. Ele ficou 1 ou 2 meses no convento, fugiu do convento e veio embora. Aí ele falou: mãe, eu quero ser evangélico, eu quero ir para a igreja, eu me sinto bem quando estou lá e tudo. Ela: não, eu morro e você não vai ser evangélico, você é católico, você é homem, você não é gay, aquela coisa toda, não sei o que, não sei o que. Passado alguns dias, o menino foi encontrado sem vida dentro do banheiro, que queimou uma porção de garrafa PET e inalou a fumaça ali, tudo e tal, e acabou cometendo suicídio. A gente ficou arrasado com isso daí. Só que depois Deus trouxe luz à nossa mente. A gente fez tudo que podia fazer. O que está fora do nosso alcance, está fora das nossas mãos, o que a gente pode fazer, né? Então, assim, é uma história triste, que traz dor até quando eu lembro, mas a culpa não é nossa. A culpa não é minha, a culpa não é da Cláudia, a culpa não é da minha esposa, que algumas vezes foi comigo nas reuniões que nós tivemos, né? A culpa é de quem? Daquela mãe. A culpa é do garoto também, que não aguentou a pressão e acabou tirando a vida. Queria não se matar, eu acredito, mas queria matar a dor e acabou se matando, enfim. Mas eu vou parar por causa disso? Não, eu tenho talvez hoje centenas de casos de que eu ajudei e as pessoas estão bem, graças a Deus, e é isso aí. Tá? Pode passar as perguntas agora para vocês? Pode? As perguntas da prova? Nada, vou passar pergunta nada. A gente vai caminhar para o encerramento aqui, tá tudo certo. Então, projeção. Projeção é aquilo, só para lembrar e não esquecer. Projeção é aquilo que é um impulso, né, que a gente tem dentro de nós, não quer lidar com aquilo, a gente projeta no outro. Para que no outro a gente pode criticar, o outro a gente pode julgar, né? Não é que pode, a gente acaba julgando, né? O outro a gente pode criticar, porque se julgar, criticar a si mesmo, né? Trabalhar a autorresponsabilidade é muito mais difícil do que enxergar isso no outro. Então, isso aí é a projeção, tá? Existe remédio para aquilo que causa dor e faz com que a pessoa fique fazendo esse tipo de coisa, projetando no outro os seus próprios defeitos. O remédio se chama graça, se chama perdão, tá? Então, a gente tem que aprender a usar esse conta-gota da graça aí na vida da pessoa enquanto a gente analisa. Tá bom? Amém, gente? Amém. Vocês estão quietinhos, vocês estão cansados, né? Tão triste com o jogo do Brasil.
Estão tudo quietinho, estão querendo falar um pouquinho. Fale para nós, pastora Roberta, antes da gente ir embora. 3 minutinhos aí, conta pra gente. Pastora Roberta, cadê você? Hoje o Ítalo não falou nada, ficou quietinho aí. A pastora Roberta também falou um pouquinho. A pastora Valdeia, que sempre fala, ficou quietinha. Vocês estão tímidos hoje. Jesus, ele fala assim, ó, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ah, que pena. A pastora Roberta está com algum probleminha no microfone e por isso não está conseguindo falar com a gente. Mas amém. Então vamos terminar? Alguma dúvida? Vou perguntar a última vez. Alguma dúvida? Semana que vem nós vamos falar sobre a racionalização, que são as desculpas do ego. Tá? A gente sempre tem uma desculpa para justificar aquilo que está acontecendo conosco, mas isso é a aula que vem, tá bom? Sobre o Paltiel lá, o Palatiel, Paltiel, Palti, são 3 nomes que são dados a ele na Bíblia. Alguém quer falar alguma coisa? Eu coloquei que é um trauma atual, tendo em vista que não conta nada, pelo menos naquele trecho, né, que foi... Eu não tive tempo de olhar o restante do capítulo, mas aquele trecho que o senhor pediu para a gente ler fala muito sobre a fase atual dele, né? Então, assim, não teve nada de trauma anterior. Até pesquisei sobre se ele tinha perdido a mãe, alguma coisa assim, mas não tem nada disso escrito, não. Então, eu acho que é um trauma atual mesmo. E eu coloquei na mensagem que eu mandei para o senhor que ao invés de trabalhar esse sofrimento, essa culpa, trabalhar na questão de ele superar isso, né? Mas eu coloquei todo um termo bonitinho. Cadê? Deixa eu ver aqui na mensagem. Se quiser eu posso ler, mas não sei se precisa. Se você puder ler, é benção. Então tá, eu coloquei esse professor. Baseando-me nas aulas do caso de Paltiel, entendo que a perda de Mical gerou um trauma real e imediato. Ele recebeu a esposa como um ato de generosidade do rei Saul e estava feliz com ela. Por isso, quando Davi a exigiu de volta após o exílio, Paltiel sentiu que uma conquista pessoal e familiar lhe foi arrancada. Se eu fosse atendê-lo terapeuticamente, focaria na ressignificação dessa dor. Em vez de focar apenas no sentimento de injustiça e perda, eu ajudaria a perceber que ele foi abençoado por desfrutar daquele período, aceitando também a realidade de que, legalmente, Mical já era de Davi. Eu coloquei isso. Muito bom. Em outras palavras, você falou um negócio muito interessante aí, que é a questão do luto. As pessoas pensam que o luto só acontece quando alguém morre. Mas para Paltiel, a Mical morreu, ela deixou de existir ali no mundo dele, no meio dele ali, na família dele, como a sua esposa. É como se de certa forma ela tivesse morrido, como se de certa forma ele sofresse uma amputação. E é uma coisa que os outros também trouxeram, então está todo mundo de parabéns, ou a maioria trouxe, a questão de que se ele estava se sentindo injustiçado porque Mical fora tomada dele, precisava conscientizar ele que Mical também foi tomada de Davi e entregue a ele. Então, na verdade, o que estava acontecendo com ele já havia, em primeiro lugar, acontecido com Davi. E aí, dentro da cultura histórica lá de Israel na época do rei Davi, mas ele tinha 4 mulheres, 5 mulheres, 10 mulheres, não importa. A Mical foi a primeira mulher que ele teve ali, ele recebeu, porque ele foi o campeão da luta contra Golias e depois ele matou mais 200 filisteus para poder ter o direito de se casar com Mical. E ele viveu com Mical durante algum tempo, até que Davi tivesse que fugir
do próprio Saul que estava tentando matá-lo. Então, assim, o vilão da história aí não é Davi, que parece ser egoísta, mas não é, e também não é o Paltiel, que parece ser um menino mimado que não sabe perder as coisas. O vilão da história aí é o Saul, que cria toda essa bagunça aí para tentar, de alguma forma, atingir o seu próprio genro. E aí não se preocupa com o sofrimento também da filha, de Mical. Né? Esse é o vilão. Tem que, numa situação de uma terapia dessa, tinha que mostrar para o paciente, no caso o Paltiel aí, que o vilão da história era o sogro dos dois, né? O sogro, o demônio da história aí era o Saul, que estava cheio de capeta e estava só aprontando, tanto que Deus reprovou o reinado dele, tá? E aí explicar para Paltiel que ele poderia recomeçar, que ele tinha credenciais para recomeçar, ele tinha tratado bem Mical, ele tinha se tornado agora da família do rei, então ele certamente tinha posses e coisas que ele podia oferecer a uma nova esposa e tudo e tal, e por aí caminhar, tá? Nunca vai dar para chegar numa situação dessa numa equação zero, né? Perfeita. Mas tem que responsabilizar todo mundo aí nessa história, e o vilão é o Saul, né? E o Paltiel, ele é vítima do processo, a Mical é vítima do processo, Davi é vítima do processo e o vilão do processo é o Saul. Com isso, consegue não, como eu disse, zerar, mas dá para amenizar o sofrimento do Paltiel, né? Mas ele não podia falar que não ia aceitar o Roberto. Tá, pastora? Se ele fala que não vai aceitar, ele estava cometendo quase que um crime contra o rei. É o rei de Israel falando para ele ficar com a filha dele. Vai dizer que não, ele é soldado. Para soldado, missão dada é missão cumprida, tá? Então, ainda mais naquela época lá, a palavra do rei era a palavra de Deus. Então, tinha que aceitar. Ele aceitou. E Mical deveria ser uma moça bonita. Senão, Davi também não mandava buscar de volta, né? Então... Eu não sei, né? Mas assim, só uma suposição. Eu penso que pelo sofrimento, o tamanho dele, de ter sido tão grande, eu penso que Paltiel, ele já tinha um sentimento vital da vida, espirituoso da vida, e ele não teve a oportunidade de ter ela como esposa, não sei por questões financeiras, eu não sei. Mas Davi, por ter se mostrado o valente, né? Conseguiu Mical primeiro, e aí se casou com ela, e aí quando Saul conseguiu que Davi fugir, eu penso que ele já sabendo que Paltiel tinha um interesse na filha dele, ele entregou a ele, porque sabia que ele gostava dela. E aí nessa outra... esse luto, né? Nessa morte mesmo de separação dos dois, foi a causa de tamanho sofrimento dele, eu penso. Tá, a gente pode trabalhar dentro da subjetividade, mas não pode afirmar o que a Bíblia não diz, tá bom? Não, eu sei, eu não tô... Uma opinião. Sim. Não, e você pode trabalhar assim, eu penso, eu imagino, talvez, não tem problema nenhum, pode fazer. Mas é tudo subjetivo, tá? É tudo assim, é uma hipótese, né? E a gente pode trabalhar terapeuticamente assim, mas a gente não tem certeza de nada. O que a gente tem certeza é que Saul, querendo se vingar de Davi ou criar algum problema para Davi, e Davi foge, ele pega Mical e fala assim, não vai ficar sozinha não. Davi fugiu e ele já estava tipo assim, uma coisa certa, Saul, ele acreditava que ia matar Davi de qualquer jeito, senão ele não tinha dado Mical. E aí pode ser mesmo que ele tenha dado Mical porque já houvesse algum tipo de interesse de Paltiel com relação a Mical. Mas a Bíblia não diz. Eu posso imaginar, eu posso pensar, não tem problema, mas a Bíblia não diz. Então, assim, em terapia pode usar? Pode, mas em teologia não, tá bom? Em teologia não, porque a teologia, eu só posso dizer o que a Bíblia diz e não digo o que a Bíblia não diz, tá? Agora, na terapia eu posso, porque na terapia eu tenho a palavrinha comigo, aí que caminha comigo sempre, igual eu falei no meio da aula.
a palavrinha subjetividade. Eu posso pensar, será que não é por causa disso? E aí montar um cenário ali. Será que não é por causa daquilo? E montar outro cenário lá. E aí, a partir disso, fazer as perguntas corretas, tá? Mas pode sim, tá joinha, isso aí. A subjetividade pode ser falada com o paciente, né? Pode, mas você explica que assim, ó, vamos testar um cenário aqui? Vamos pensar na seguinte coisa? É suposição, aí você supõe e faz a pessoa pensar, tá? Pode sim, tá bom? Só que você vai sempre deixar bem claro, ó, vamos supor um cenário, vamos testar um cenário aqui. E se acontecesse isso, fizesse aquilo, e se você fizesse assim, fizesse assado, você pode trabalhar, não tem problema não, tá? Só não pode dizer que aquilo... Se sua mãe ou se... Isso. Você só não pode dizer que aquilo é o fato, aquilo é verdade, quando na verdade você está testando algo subjetivo, tá? Tá, obrigada. Tá joia, gente? Beijo no coração, Deus abençoe, que vocês tenham um restante de noite de sono reparador, de descanso. Até antes de virar essa semana a gente coloca a aula toda lá para vocês poderem assistir de novo se quiserem, para os outros alunos poderem assistir também. É bom tê-los aqui comigo. Deus abençoe. Eu vou tentando ensinar vocês aquilo que eu já sei, vou aprendendo mais, a gente vai trocando experiências e nós vamos crescendo junto. Deus abençoe. Deus abençoe.